Olá, caros alunos. Continuando nossos estudos sobre a dinâmica, o tema da nossa aula de hoje é peso e massa, tá certo? Então, o primeiro ponto importante é que peso e massa são coisas distintas, são grandezas distintas. Cuidado para não fazer confusão e dizer que peso e massa é a mesma coisa. Não é. Peso e massa são grandezas distintas. Para a gente entender a distinção entre essas grandezas, vamos analisar a definição de cada uma. Então, inicialmente, vamos considerar a seguinte situação. Nós temos aqui um corpo, uma pedrinha. Por ser um corpo, tem uma massa, tá bom? Temos aqui a superfície do planeta Terra. E observe que o corpo se encontra a uma dada altura em relação à superfície da Terra, ou seja, o corpo se encontra próximo à superfície da Terra. A definição de massa é que massa é a quantidade de matéria presente no objeto. Portanto, a massa é uma propriedade de um corpo. Para ser corpo, tem que ter massa. E a massa está relacionada com a quantidade de matéria presente nesse objeto. Além disso, a massa é uma medida quantitativa da inércia de um corpo. Nós estudamos na primeira lei de Newton a lei da inércia. Portanto, a inércia está relacionada com a resistência que um corpo tem em alterar seu estado de movimento. Portanto, um objeto que tem uma massa grande, tem uma grande inércia, logo é mais difícil fazê-lo se mover ou fazê-lo parar. Assim como um objeto que tem massa pequena, sua inércia é pequena, é mais fácil fazê-lo se mover ou fazê-lo parar, tá bom? E o peso? O peso ele está relacionado com uma força exercida pelo planeta Terra. Portanto, o peso é uma força. Então, está aí a primeira diferença entre os dois. Enquanto a massa é uma propriedade da matéria, o peso é uma força. E toda força tem que ter um agente causador dessa força. E nesse caso, o agente causador da força é o planeta Terra. Então, a Terra atrai o corpo verticalmente para baixo. Todos sabem que todo objeto é atraído verticalmente para baixo. Todo objeto que você solta, ele cai para baixo, invertido da ação da gravidade terrestre, tá bom? Então, o peso é a força que o planeta Terra exerce sobre qualquer corpo em suas proximidades. Logo, se você tem um corpo submetido à ação de uma força, esse corpo deve adquirir uma aceleração. E essa aceleração é a aceleração gravitacional G, em virtude do campo gravitacional produzido pela Terra. A Terra produz um campo gravitacional. Então, esse campo gravitacional, G, atua sobre o corpo de massa M, produzindo uma força no corpo. Essa força está dirigida verticalmente para baixo, que é o que nós chamamos de força-peso. Portanto, peso é a força devido à ação da gravidade. Então, todo objeto próximo à superfície da Terra ou de qualquer outro corpo celeste, seja um outro planeta, seja uma estrela, sofre a ação gravitacional desse objeto celeste e, portanto, está submetido à ação da força-peso. Tá bom? Um detalhe importante aqui é que a gravidade terrestre, o campo gravitacional terrestre, é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a aceleração que um corpo adquire ao ser abandonado e cair em direção à Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para fins de cálculo, a gente costuma arredondar e usarmos o valor 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? E se o peso é uma força, essa força possui um módulo. E como é que nós podemos determinar o módulo da força-peso exercida pela Terra que atua num objeto de massa M? Né? Então, para isso, a gente vai usar a segunda lei de Newton. Lembrando que a segunda lei de Newton nós escrevemos nas aulas anteriores como sendo força resultante igual a massa vezes a aceleração. Esta é a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton nos diz: exerça uma força no corpo. Essa força vai produzir uma aceleração no corpo. Então, fazendo uma analogia com a situação que nós estamos
descrevendo aqui, a força que atua no objeto de massa m, na nossa pedrinha aqui, é o peso. Então, a força resultante para nós agora é o peso. E a aceleração que esse objeto vai adquirir é a aceleração gravitacional. Essa aceleração gravitacional, g, cujo valor é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, reunindo tudo isso, nós podemos escrever a segunda lei de Newton da seguinte forma. Olha só, a força resultante é o peso e a aceleração é a aceleração gravitacional, g. Então, peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, você observa que, embora peso e massa sejam quantidades, grandezas distintas, estão relacionados um com o outro. Observe aqui que o peso ele é proporcional à massa, ou seja, quanto maior a massa de um objeto, maior a ação da força-peso. Tá bom? Além disso, o peso depende de outra grandeza, que é a aceleração da gravidade. Então, se a gravidade mudar, o peso do corpo muda, mas a massa não muda. A massa de um corpo é a mesma em qualquer lugar do universo. Não importa se você tem uma massa, vamos supor, de 70 kg, aqui na Terra, sua massa é 70 kg. Se você for para a Lua, sua massa 70 kg. Se você for para Marte, sua massa 70 kg. Porém, como são corpos celestes diferentes, a gravidade vai mudar. E se a gravidade muda, o peso muda. Então, a única forma de você mudar o peso é se você mudar a gravidade. Tá certo? Ou seja, ir para um planeta cuja gravidade seja maior ou menor. Tá bom? Existem pessoas que têm costume de usar a seguinte frase: eu preciso perder peso. Por ilusão. Porque como peso é uma força, nenhum corpo tem força. E, portanto, você também não tem peso. Peso é a ação da gravidade que atua num corpo de massa m. Portanto, é uma força. E nenhum corpo tem força. Portanto, você não tem peso. Você pode alterar a sua massa fazendo regime ou comendo demais, tá bom? Mas o peso e a massa são proporcionais. Um detalhe importante aqui que mostra a distinção entre peso e massa. Outro fator é que o peso ele é uma força e, portanto, é medido em Newton. Isso nós vimos quando estudamos a segunda lei de Newton. Força é medida em Newton. Já a massa de um objeto, ou seja, a quantidade de matéria presente no objeto, é medida em quilograma, é uma das unidades do sistema internacional. Então, você observa já outro fator que distingue peso e massa. Tá bom? É comum as pessoas usarem no dia a dia peso como sendo sinônimo de massa. Isso aí, do ponto de vista científico, é errado, embora as pessoas costumam usar. Tá certo? É comum você encontrar frases como, por exemplo, pesa 2 kg de queijo. Então, quando você diz isso, você está cometendo, do ponto de vista científico, erros. E qual é? Pesa. O termo pesar está relacionado com uma força. E essa força não é medida em quilograma, é medida em Newton. O que se faz é medir a massa. O que a balança faz é medir a massa do objeto em virtude da ação da gravidade onde o objeto se encontra. Tá certo? Então, cuidado para não fazer essa confusão com peso e massa. São coisas diferentes. Tá bom? Continuando, vamos a algumas observações. Aqui nós temos uma tabela contendo alguns corpos celestes, os planetas do sistema solar, mais o Sol e a Lua. E aqui nós temos o valor da gravidade de cada corpo celeste. Observe que a Lua, a gravidade é 1,6 ou 1,62 metros por segundo ao quadrado. Enquanto lá no Sol, a ação gravitacional do Sol, 274 metros por segundo ao quadrado. Isso implica que, como a massa do Sol é muito grande, ele compõe a maior parte da massa do sistema solar, então a sua aceleração gravitacional também é muito grande, tá bom? Assim como dos outros planetas do sistema solar. Plutão, que foi rebaixado para um planeta anão, é menor do que a Lua e sua gravidade 0,62 metros por segundo ao quadrado. O planeta que tem uma gravidade muito parecida com a Terra é
Vênus, observe, 8,87 e a gravidade da Terra 9,8. Agora vamos aos detalhes. Um corpo não tem peso, como eu tinha dito antes, um corpo não tem peso, pois peso é uma força, o que o corpo tem é massa. Então nós não medimos peso numa balança, nós medimos a massa, embora a balança funcione baseado na ação da força-peso que a Terra exerce sobre os objetos colocados sobre ela. O segundo ponto aqui é que peso é proporcional à massa, ou seja, quanto maior a massa, maior o peso. Quanto menor a massa, menor o peso. O peso depende da gravidade local. Logo, se a gravidade mudar, o peso também muda. Veja bem, imagine um corpo que tem 100 kg aqui na superfície da Terra. Como a gravidade na Terra é 9,8, a Terra exerce uma força que atua sobre esses 100 kg, verticalmente para baixo, que é o peso. Se levarmos esse mesmo corpo de 100 kg para a Lua, o que vai acontecer é que a gravidade na Lua diminui. Em virtude disso, o peso deste objeto na Lua diminui. Isso implica que é mais fácil você levantar esse objeto de 100 kg na Lua, porque a força-peso é menor, então você tem que exercer uma força contrária menor para levantá-lo do que na Terra. Porém, se você levar esse objeto lá para Júpiter, olha, a gravidade de Júpiter é maior do que a da Terra. Então, esse objeto vai ter um peso maior em Júpiter do que na Terra. Logo, você vai ter uma dificuldade muito maior para levantar esse corpo em Júpiter do que na Terra. Então, se a gravidade onde o objeto se encontra muda, se ela aumentar, o peso aumenta. Se a gravidade diminuir, o peso diminui. Mas o que não muda é a massa. A massa do objeto continua sendo os mesmos 100 kg na Terra, na Lua ou lá em Júpiter. Outro ponto importante aqui é que a aceleração da gravidade, estes valores que estão aqui na tabela, só dependem do corpo celeste. Isso significa que, independente da massa do objeto colocado próximo a esses corpos aqui, a gravidade continua sendo a mesma. Portanto, a aceleração gravitacional só depende do planeta ou do corpo celeste onde o objeto se encontra. Não depende do objeto, tá bom? Isso implica que um corpo que tem uma massa de 100 kg e outro corpo que tem uma massa de 10 gramas, os dois estão submetidos à mesma ação gravitacional aqui na Terra, que são esses 9,8 metros por segundo. Então, a ação gravitacional só depende do planeta ou do corpo celeste, não depende do objeto, tá bom? Então, esses valores da aceleração da gravidade aqui só dependem destes planetas. É independente do objeto que você coloca próximo a esses corpos celestes, tá bom? Agora, nós vamos estudar dois tipos de movimentos que estão relacionados à ação gravitacional. O primeiro é que nós chamamos de movimento sob a resistência do ar, no qual o corpo em queda sofre a ação da resistência do ar, e essa resistência do ar é uma força contrária ao movimento de queda, ou seja, se o corpo cai para baixo, a força de resistência do ar aponta verticalmente para cima. E o outro tipo de movimento é um movimento livre dessa resistência do ar, portanto é um movimento que ocorre em um local onde não tem ar. Esse local nós podemos chamar como vácuo, ou, no caso, em um corpo celeste onde não existe ar, não existe atmosfera, como é o caso da Lua. Como nós estamos em um planeta que tem atmosfera, o movimento mais comum que nós temos é o movimento dos corpos que caem sob a ação da resistência do ar, certo? Então, vamos analisar a seguinte situação. Nós temos aqui um paraquedista. Quando ele salta lá do avião, tem uma força-peso que atua sobre ele verticalmente para baixo, e em virtude da ação dessa força-peso, o paraquedista adquire uma aceleração. Essa aceleração aumenta a velocidade, portanto, todo corpo que salta, que cai em direção à superfície da Terra, sua velocidade aumenta. Mas como temos a atmosfera, e ao abrir o paraquedas, o ar exerce uma força de resistência contrária ao movimento, ou seja, uma força dirigida verticalmente para cima. Essa força reduz a aceleração, portanto,
a velocidade do paraquedista começa a diminuir, até que chega um momento que essa velocidade, ou melhor dizendo, essa força de resistência do ar e a força peso se tornam iguais. É quando o paraquedista adquire o que nós chamamos de velocidade terminal. Então, essa velocidade terminal, a velocidade do paraquedista permanece constante, até que chega um momento que o paraquedista chega ao solo com segurança. Tá bom? Aqui nós temos uma fotografia estroboscópica de uma bola de golfe e de uma bola de isopor. Sendo que esse movimento aqui é a queda da bola de golfe e da bola de isopor, que foram soltas da mesma altura, foi realizada em um local onde existe ar. Portanto, tanto a bola de golfe quanto a bola de isopor sofrem a ação da resistência do ar. Porém, como a bola de golfe tem uma massa maior, ela acaba sofrendo uma menor influência do ar. Então você observa que à medida que ambas as bolas caem, a bola de golfe se move com a velocidade maior, enquanto a bola de isopor acaba diminuindo sua velocidade em função da resistência do ar ser maior sobre ela. Tá certo? Então esse é um movimento sobre a resistência do ar. Vamos ao movimento de queda livre. O movimento de queda livre, primeiramente, foi estudado por Galileu Galilei, no qual ele fez observações e chegou a conclusões extraordinárias na sua época, no qual Galileu subia até o alto da Torre de Pisa, e de lá largava, da mesma altura, corpos de tamanhos e massas diferentes. E ele observava que a diferença entre o movimento de queda entre esses dois corpos era mínimo. Ou seja, quanto menor a influência do ar sobre os corpos, menor seria a diferença entre as imagens, entre o movimento de queda que seria produzido ao chegarem no solo. Então, Galileu chegou à seguinte conclusão: se retirarmos o ar, se realizarmos o experimento e soltar corpos de massas, tamanhos diferentes, no lugar onde não tem ar, ambos devem chegar ao solo iguais, independentemente de suas massas, de seus formatos, de seus tamanhos. Como não tem influência do ar, os corpos adquirem sempre a mesma aceleração e, portanto, adquirem a mesma variação de velocidade, logo devem chegar juntos ao solo. Isso no movimento de queda livre, livre da resistência do ar. Aqui nós temos uma fotografia realizada numa câmara de vácuo, onde nós soltamos aqui uma pena e uma maçã. Você sabe que a pena é muito mais leve do que a maçã. Porém, como não existe a presença do ar nessa câmara de vácuo, observe que a fotografia estroboscópica agora nos mostra que o movimento de queda da pena e da maçã são idênticos, olha só, o que corrobora com as ideias de Galileu. Ou seja, que Galileu, lá no século XVI, século XVII, chegou à conclusão de que, livre da resistência do ar, corpos de massas, tamanhos e formas diferentes chegam juntos ao solo. Então, esse é o que nós chamamos de movimento de queda livre. Tá bom? Vamos a algumas observações a respeito do movimento de queda. Primeiro, no movimento de queda, os corpos que têm massas diferentes caem com a mesma aceleração. Isso implica que, se o movimento não tem resistência do ar, a aceleração é a mesma, a variação de velocidade é a mesma, portanto, os corpos devem cair juntos, chegar juntos ao solo. Isso independentemente de suas massas, de seus formatos, de seus tamanhos. Em uma das viagens que o homem foi à Lua, o astronauta leva uma pena e um martelo e os solta da mesma altura. Como na Lua não tem atmosfera, não tem a resistência do ar, o que é que você espera que tenha acontecido? Vamos ver? Appropriately a falcon feather for our falcon, and I'll
Como nós podemos observar na imagem, a pena e o martelo chegam juntos ao solo, confirmando aquilo que Galileu já nos tinha dito há mais de 100, 200 anos atrás, uma vez que Galileu é século XVI, século XVII. Tá bom? Um outro ponto importante aqui é que corpos abandonados ou lançados da mesma altura devem chegar juntos ao Sol. Vamos analisar a seguinte situação. Aqui nós temos um canhão. Esse canhão ele é capaz de atirar uma bala na direção horizontal, enquanto que no mesmo instante ele larga uma outra bala da mesma altura. Então o que é que você espera? Essa bala que é largada aqui vai chegar ao solo, e essa bala que é lançada horizontalmente também chega ao solo através dessa trajetória que está indicada na figura. A pergunta é, quem chega primeiro? Se a altura do lançamento é a mesma, isso implica que tanto a bala que foi solta quanto a bala que foi lançada horizontalmente, ambas devem chegar ao solo no mesmo instante, porque ambas estão submetidas à mesma ação da gravidade. O movimento horizontal dessa bala lançada não influencia no movimento de queda. Assim como essa aqui cai verticalmente para baixo, esta daqui também cai verticalmente para baixo, da mesma altura. Portanto, ambas devem chegar ao solo no mesmo instante. Tá certo? Um outro ponto importante aqui é que se você estiver num carro e lançar uma bola verticalmente para cima, você vai observar que essa bola vai voltar às suas mãos. Independentemente do carro estar em movimento, com velocidade constante, ou parado. Certo? Como nos diz a primeira lei de Newton. Agora, se o carro acelera, a bola não volta mais às suas mãos. Tá certo? Então, se o corpo se move com velocidade constante, e você lança a bola verticalmente para cima, ela sobe, desce e volta à sua mão do mesmo ponto. Agora, se o corpo está parado, você lança a bola para cima, a bola sobe e desce, volta à sua mão também no mesmo ponto. Tá bom? Para encerrarmos a aula de hoje, vamos resolver uma equação para colocarmos em prática a equação que nos permite obter o peso de um corpo. Então, a massa de um astronauta é 80 kg. Então, temos aqui a massa do astronauta. Tome cuidado, certo? Para não fazer confusão com peso. Então, massa 80 kg. É a massa do astronauta. Aí determina o módulo do peso deste astronauta. Quando ele está na superfície da Terra, onde em módulo a gravidade é 10 metros por segundo. Estamos usando aqui o valor arredondado. E quando ele está na superfície da Lua, onde a gravidade da Lua vale 1,62. Então, começando aqui pela letra A, nós precisamos descobrir o peso que atua no astronauta. É isso que nós queremos saber. E por definição, o peso é massa vezes a gravidade. Nós precisamos aqui, é simplesmente onde temos a massa, colocamos a massa do astronauta, e a gravidade G, nós colocamos aqui a gravidade terrestre, de 10 metros por segundo. Portanto, substituindo os valores na equação, nós chegamos a massa é 80 kg, então temos 80, vezes a gravidade terrestre, que no nosso caso aqui é 10, e daí, agora precisamos fazer esta multiplicação. 80 vezes 10, cujo valor é 800. Então, 800 newtons, já que peso é uma força e medimos força em newtons. Logo, a força que atua no astronauta na superfície da Terra, 800 newtons. Se você quiser saber o peso que atua no seu corpo, pegue sua massa e multiplique por 9,8, que é o valor realmente correto, tá certo? Aqui nós estamos usando 10 apenas por questão de facilidade, tá bom? Vamos à letra B. Na letra B, nós temos esse B aqui, ficou parecido nadinha com B. Deixa eu ajeitar ele aqui. Então, na letra B, calculamos o peso de novo, massa vezes gravidade, outra vez. Só que agora nós usamos a gravidade da Lua, certo? Então, vamos lá, peso
é igual à massa do astronauta. A massa não muda, lembre-se disso. A massa continua sendo os 80 kg. Então, o astronauta continua tendo 80 kg de massa. O que vai mudar para ele é a gravidade. No nosso caso, agora passa a ser 1,62. Portanto, fazemos essa multiplicação e obtivemos o valor 129,6. E a unidade de novo, ou Newton. Portanto, lá na Lua, o peso que atua no astronauta é 129,6 newtons. Tá bom? Então, por hoje é só e até a próxima, pessoal.